Atenção, torcedor celeste! Antes de qualquer coisa, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque o que está acontecendo nos bastidores do Cruzeiro Esporte Clube não pode ser ignorado. O que você vai acompanhar agora é apenas parte de uma sequência cada vez mais intensa de acontecimentos que estão mexendo com a estrutura do clube. E tudo começa com um nome conhecido, um nome que já fez parte de momentos importantes da Raposa: Zé Ivaldo. O zagueiro, que havia deixado a Toca no início da temporada em um empréstimo ao Santos, se tornou nos últimos dias o epicentro de uma movimentação que pegou muita gente de surpresa dentro do Cruzeiro. O acordo entre os clubes previa que, caso ele atingisse 60% dos jogos disputados enquanto estivesse à disposição da comissão técnica santista, o clube paulista seria obrigado a comprá-lo em definitivo. E foi exatamente isso que aconteceu. De forma até discreta, sem grandes alardes, a meta foi batida. Mas o impacto da notícia dentro da Raposa foi tudo, menos discreto. A partir do momento em que a informação começou a circular internamente, a tensão se instaurou nos corredores da Toca da Raposa. A venda automática de Zé Ivaldo não era tratada como uma preocupação meses atrás, quando o defensor deixou o clube ainda sob o comando de Fernando Diniz. Na época, o treinador havia indicado à diretoria que não pretendia contar com o jogador no elenco, o que facilitou a decisão de emprestá-lo com uma cláusula tão objetiva e aparentemente inofensiva. Mas o cenário agora é completamente outro. Com a chegada de Leonardo Jardim ao Cruzeiro, houve um reposicionamento silencioso, porém profundo, das peças do elenco. O treinador, conhecido por trabalhar com defesas estruturadas, compactas e disciplinadas, enxergava em Zé Ivaldo características importantes para fortalecer o setor defensivo. E isso não estava nos planos apenas de forma superficial. Há relatos de que membros da comissão técnica já tinham separado análises internas sobre a possível reintegração do defensor em uma nova proposta tática. O retorno dele ao clube era visto por alguns departamentos como uma possibilidade concreta e até desejável para o próximo ciclo. Por isso, quando a notícia de que o Santos ultrapassou os 60% de jogos estourou, o clima foi de choque. A venda não era uma escolha, não havia discussão possível. Estava tudo escrito no contrato, de forma incontornável. E o Santos não só atingiu a meta como rapidamente comunicou sua intenção de selar o acordo e efetuar o pagamento da quantia estipulada. Mais de US$ 1 milhão, algo em torno de R$ 5 milhões na cotação da época. Para o clube paulista, era uma oportunidade. Para o Cruzeiro, era um problema inesperado. A situação ficou ainda mais sensível quando se analisava o contexto do Santos na temporada. Em meio à luta contra o rebaixamento, o clube havia oscilado demais, mas Zé Ivaldo conseguiu recuperar espaço no elenco e, nos últimos jogos, tinha retornado ao time titular, reconquistando a confiança da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. Essa retomada fez com que ele atingisse a meta mais rápido do que inicialmente previsto, acelerando todo o processo de compra. Mesmo em um momento delicado da equipe, o zagueiro conseguiu se destacar o suficiente para garantir seu futuro no clube paulista, enquanto o Cruzeiro observava, incapaz de intervir. A partir desse ponto, a diretoria do Cruzeiro começou a reavaliar tudo. O impacto da venda obrigatória não se limitava ao setor defensivo. Ele mexia no planejamento financeiro, nos estudos para a janela de transferências, nas projeções de contratações e até no cronograma de movimentações internas. Pessoas ligadas ao departamento de futebol afirmam que a saída inesperada do zagueiro destravou discussões que estavam paradas, reacendeu conversas com empresários e, em alguns casos, gerou tensão entre setores que discordavam sobre o que deveria ser feito. A verdade é que o Cruzeiro contava, mesmo que de forma informal, com a possibilidade de ter Zé Ivaldo à disposição. Ele tinha histórico importante na Raposa, somando mais de 50 partidas na temporada anterior e sendo peça fundamental na campanha da Série B em 2022, quando o Cruzeiro conquistou o título e voltou à elite. Era um jogador que conhecia o clube, tinha identificação com a torcida e carregava experiência suficiente para ser utilizado de forma estratégica em diferentes momentos da temporada. Mas o destino tomou outro rumo. Desde seu empréstimo, o defensor disputou 31 partidas pelo Santos, marcou um gol e, mesmo com altos e baixos, conseguiu mostrar regularidade suficiente para convencer o clube paulista a assumir o investimento. E a partir do momento em que a cláusula se cumpriu, não havia mais espaço para reconsiderações. A saída era definitiva. No entanto, o que poucos torcedores sabem é que essa operação mexeu profundamente com o ambiente interno da Toca. A liberação forçada criou um buraco inesperado na estrutura planejada e obrigou o Cruzeiro a acelerar decisões que só seriam tomadas meses depois. Conversas que estavam adormecidas foram retomadas. Projeções financeiras foram revisitadas. E mais do que isso, a venda obrigatória ativou, nos bastidores, um alerta que vinha se formando silenciosamente nas últimas semanas.
Algo que muitos dentro do clube já percebiam, mas que só agora se tornou impossível de ignorar. A saída de Zé Ivaldo não foi apenas uma negociação. Foi o estupim de um movimento maior. Um movimento que, segundo fontes internas, pode alterar completamente o rumo das próximas janelas de transferência e empurrar o Cruzeiro para uma ação agressiva no mercado. Uma ação que já está sendo estudada com extremo cuidado e que envolve nomes de peso, possibilidades ousadas e interesses internacionais. E é exatamente nesse ponto que a história ganha outra camada, outro nível, outro capítulo. Porque enquanto a Toca se reorganiza após essa venda inesperada, um outro assunto, muito maior, muito mais explosivo e infinitamente mais capaz de provocar uma reviravolta histórica no Cruzeiro, começa a emergir. O Cruzeiro viveu nas últimas semanas uma mistura intensa de expectativa, ousadia e frustração ao observar de perto os movimentos sobre o futuro de Endrick, uma das maiores joias do futebol mundial. A torcida celeste, embalada pela nova fase administrada por Pedro Lourenço e pela condução equilibrada de Leonardo Jardim, acreditou que havia ao menos uma brecha para sonhar. Sonhar não apenas com um reforço, mas com um símbolo. Endrick representaria o renascimento definitivo do clube, a chegada de um talento midiático capaz de alterar patamares técnicos, comerciais e até emocionais dentro da instituição. Mas, quando o Real Madrid finalmente sinalizou o destino do atacante para o primeiro semestre do ano de 2026, veio a constatação dura: o Cruzeiro jamais esteve realmente no páreo. A escolha pelo Lyon, ainda que breve, representa uma engenharia complexa de estratégia global, desenvolvimento de talento e proteção de ativo financeiro que clubes brasileiros, por mais fortes que sejam, não conseguem acompanhar dentro do padrão europeu. A torcida cruzeirense acompanhou cada atualização das últimas semanas como se fosse uma novela. Para muitos, Endrick no Cruzeiro seria a prova final de que o clube havia recuperado sua grandeza e voltado a ser destino desejável para atletas de elite mundial. Era um movimento que mexia profundamente com a memória afetiva de uma massa azul que há poucos anos lutava contra crises estruturais, atrasos salariais e incertezas administrativas. Hoje, com outra postura financeira e outro nível de credibilidade, o sonho parecia palpável. Mas a realidade internacional se impôs. O Real Madrid, dono dos direitos econômicos do jogador, nunca considerou um retorno de Endrick ao Brasil como parte de seu planejamento esportivo. A diretoria espanhola vê no jovem uma peça que precisa permanecer na rotina europeia, enfrentando sistemas táticos mais rígidos, zagueiros mais intensos e competições com maior densidade técnica. Vale lembrar que Endrick não é apenas um atacante promissor, ele é um investimento estratégico de mais de 50 milhões de euros, um ativo que precisa de minutos, desenvolvimento e vitrine permanente. Para o Cruzeiro, contudo, a história é mais profunda. A torcida queria Endrick não apenas pelo talento, mas pelo impacto simbólico. Imagine o Mineirão lotado recebendo um jovem capaz de romper linha sozinho, de carregar marcações duplas e de arrastar holofotes do mundo inteiro. Seria a afirmação definitiva de um clube que renasceu com cada peça reorganizada, com cada decisão técnica e financeira lapidada na gestão de Pedro Lourenço. Endrick seria a assinatura dessa nova etapa, um reforço que mudaria o ambiente, o discurso e até a autoestima coletiva. Leonardo Jardim, sempre sereno e preciso, não alimentou ilusões. Internamente, sabia que qualquer chance era mínima. Ainda assim, o Cruzeiro fez o que precisava fazer. Monitorou, perguntou, sondou, avaliou e manteve a postura de clube grande, de entidade que se coloca à mesa de negociações importantes mesmo quando não é favorita. Isso importa. A presença do Cruzeiro nesse tipo de disputa revela um clube vivo, atento, ambicioso. Revela um clube que deixou de pensar pequeno. O ponto-chave, porém, era Endrick. Ele também não desejava o retorno ao Brasil nesse momento. O jogador e seu staff compreendem claramente que permanecer na Europa é essencial para seu amadurecimento e, principalmente, para manter sua imagem forte na seleção brasileira. Estar no radar de Carlo Ancelotti exige adaptação ao ritmo europeu, entendimento tático, vivência em ambientes de alta exigência emocional. No Brasil, ainda que fosse protagonista absoluto, Endrick perderia o contato com esse ecossistema competitivo que molda o futebol internacional. Ainda assim, a torcida cruzeirense foi guerreira em acreditar. As redes sociais ficaram tomadas por montagens, debates, especulações, vídeos e nostalgia. Muitos lembraram que grandes estrelas já passaram pelo futebol brasileiro mesmo após transferência para a Europa. Mas Endrick pertence a um outro contexto, a um outro tipo de planejamento, a um modelo que não abre concessões sentimentais. Sua jornada é arquitetada com precisão europeia. A escolha pelo Lyon apresenta regras rígidas que confirmam esse cenário. O empréstimo de poucos meses, a ausência de opção de compra, a divisão salarial entre os franceses e os espanhóis,
A cláusula de recall para situações de emergência e a multa baseada em minutagem revelam que o Real Madrid não está abrindo mão de nada. Endrick sairá, jogará, crescerá e voltará. É um projeto milimetricamente desenhado, sem margem para improviso. Nesse desenho, o Cruzeiro nunca coube, não por incapacidade, mas por contexto. E o que resta ao Cruzeiro? Resta, na verdade, algo gigantesco: seguir sendo protagonista. O clube mostrou ao país inteiro que voltou para o lugar que lhe pertence. Mostrou que tem ambição, gestão, estrutura e coragem para participar dos maiores debates. Mostrou que está pronto para disputas verdadeiramente grandes e que as portas da Europa não assustam mais. A frustração pelo não de Endrick dói, mas também ensina. Ensina o quão alto o Cruzeiro voltou a mirar. Ensina que a torcida pode sonhar com nomes grandes sem parecer delírio. Ensina que o clube voltou a ser gigante, e gigantes não desistem, apenas mudam de alvo. E quem sabe? O futebol é imprevisível. Endrick ainda tem uma carreira inteira pela frente. E o Cruzeiro, agora reorganizado e novamente temido, pode estar no caminho para, no futuro, ser não apenas candidato, mas destino definitivo de talentos desse porte. Até lá, fica o aprendizado e fica a certeza de que o céu voltou a estar ao alcance do Cruzeiro.